Nesta aula, nós vamos continuar trabalhando com máquinas síncronas. Mais especificamente, nós vamos tratar de motores síncronos. Quando a gente começou a estudar máquinas de corrente alternada, a gente viu que uma das formas da gente criar um campo magnético girante no interior da nossa estrutura é, se baseia no uso de três enrolamentos alimentados por um sistema trifásico. Nós vimos que se a gente pegar cada um dos enrolamentos e conectar uma das fases desse sistema trifásico e soubermos posicionar esses enrolamentos ao longo do perímetro do estator da nossa máquina, a gente vai conseguir duas coisas importantes para nós. Um campo magnético girante, que possui uma velocidade angular constante, e se o sistema for equilibrado, se o sistema trifásico for equilibrado, nós vamos ter um campo resultante de amplitude constante. E o outro detalhe é que se a gente conseguir fazer a distribuição adequada, né, desses enrolamentos, a gente também vai conseguir, ao longo de todo entreferro, né, no perímetro de todo entreferro, entre o estator e o rotor, uma distribuição senoidal em cada instante de tempo da força magnetomotriz. Tá? Essas duas condições atendidas nessa situação, né, vão permitir que a gente tenha uma máquina, né, com características muito interessantes para nós. E no caso específico do motor, a gente vai conseguir garantir com esses requisitos um conjugado constante no eixo da nossa máquina. A gente também fez até um paralelo quando estudou esse campo magnético girante, que o efeito dele é como se eu tivesse preso no estator da nossa máquina um ímã permanente com os dois polos, né, diametralmente opostos, e a gente produzisse a rotação desse ímã. Então, efetivamente, o que a gente tem é como se fosse um ímã girando com velocidade constante no estator da nossa máquina. Bem, por que isso é importante para nós e por que usar esse paralelo aí com o ímã? Porque usando o ímã fica fácil a gente enxergar o que a gente necessita. Muito bem, então se eu tenho um campo magnético, um ímã girando no estator, se eu conseguir fazer com que o rotor da minha máquina eu tenha uma estrutura que se comporte como um ímã, o que eu vou ter como consequência disso é a interação entre o ímã do estator e o ímã do rotor, né? E aí, né, pela própria repulsão e atração entre polos, né, de dois ímãs, a gente vai acabar conseguindo que o ímã do rotor, que tem liberdade para se movimentar num processo de rotação, tenda a acompanhar o movimento do ímã do estator da nossa máquina, né? Traduzindo isso para um linguajar, né, mais, digamos, profissional, né, ou com, né, mais teoricamente fundamentado, o que a gente tem no estator, eu gero um campo magnético girante que tem velocidade constante e amplitude constante, né? E no rotor, né? Ou através de um uso de um ímã permanente,
ou através de uma corrente contínua, portanto constante, eu consigo gerar, né, um campo magnético. O que eu efetivamente vou ter é dois campos magnéticos no interior da minha máquina interagindo, né? Como o campo magnético do estator se movimenta e o rotor tem a possibilidade de se movimentar, né? Toda vez que eu produzir uma variação no estator, o rotor tende a se movimentar de forma a procurar, né, uma situação de estabilidade. Se o movimento do estator for constante, o meu rotor vai acabar acompanhando, né, o meu estator, e com isso eu consigo viabilizar uma forma, né, bastante interessante de gerar conjugado no eixo. Tá? Numa máquina de maior potência, né, eu vou ter corrente no estator e corrente no rotor, porque é a forma da gente conseguir viabilizar máquinas com maior potência. A figurinha que está em movimento aí do lado esquerdo ilustra exatamente isso. No estator, a gente tem lá os nossos três enrolamentos produzindo um campo magnético girante. No rotor, a gente tem uma corrente elétrica constante, que, portanto, vai gerar um campo magnético sempre com uma mesma polaridade no rotor. E aí, o campo magnético do rotor ele vai sempre tentar acompanhar o campo magnético do estator. A gente, em teoria, estamos viabilizando o nosso motor síncrono, tá? A gente já conversou sobre isso, a gente fala que é uma máquina síncrona porque a velocidade mecânica de rotação do eixo do nosso motor vai estar, né, amarrada à frequência que a gente tem nas correntes no sistema alternado que está alimentando os enrolamentos do estator. Eu estou dizendo amarrado porque a gente sabe que o número de polos que a gente tem no estator vai acabar definindo, né, qual vai ser a relação entre a frequência elétrica, né, ou a frequência da corrente elétrica que está circulando nos enrolamentos da armadura e a frequência de rotação do eixo. Aí essa última informação ela é importante, né? Então, se eu tenho um motor síncrono, para eu ter controle sobre a rotação do meu eixo, tá? Eu só tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade normalmente é viabilizado na construção da máquina, na hora que eu defino o número de polos. Tá? A segunda possibilidade é eu modificar a frequência elétrica do sinal que eu estou alimentando o meu sistema trifásico. Tá? São essas as duas possibilidades que a gente vai conseguir intencionalmente produzir variação de rotação na nossa máquina. É, é importante a gente destacar isso, né? Porque fica muito claro que a gente acaba produzindo uma máquina em que produzir variação de rotação acaba normalmente dependendo de controle de frequência, né? E aí, hoje em dia, a gente só vai conseguir esse tipo de funcionalidade normalmente usando dispositivos de estado sólido. Tá? Máquinas mais antigas, né, quando dispositivos de estado sólido, né, não estavam disponíveis ou não tinham um custo e uma confiabilidade aceitável,
a gente acabou tendo alguns dispositivos que tinham estruturas de enrolamentos um pouco mais complexos que nos permitiriam, à medida que a gente fizesse determinadas interligações entre esses enrolamentos, a gente ter algum controle depois que a máquina estivesse pronta e já disponível para a operação, a gente, com base nessa interligação de enrolamentos, a gente modificar a quantidade de polos na máquina. Esse tipo de versatilidade normalmente estavam acompanhados com perdas de eficiência, tá? Mas para uma época em que os recursos não eram tão versáteis como hoje, eram as opções que a gente possuía. Um outro detalhe também tem que ser destacado. A gente está falando de uma máquina de conversão eletromecânica de energia, nós estamos falando de um motor elétrico, portanto, a entrada de energia é na forma elétrica, tá? E a saída na forma mecânica. Então, na entrada, eu preciso de pelo menos uma fonte de energia elétrica, que é aquela que eu vou utilizar para alimentar o meu sistema de enrolamentos no estator da máquina. Tá? No rotor, né, ou eu uso um ímã permanente, ou eu vou ter que usar uma alimentação elétrica, né, para viabilizar uma corrente contínua nesse enrolamento do rotor. Tá? Então, para eu viabilizar o meu motor síncrono, tá? Eu posso usar, né, a alimentação elétrica no rotor, feito através de escovas, alimentação elétrica no rotor, utilizando o sistema de excitatriz exatamente da mesma forma que a gente falou para gerador, ou em última, né, como última opção, um sistema utilizando ímãs permanentes. Só para destacar e ficar bem claro, tá? Então, no nosso motor síncrono, no seu interior, nós temos dois campos magnéticos, tá? Um campo magnético é produzido pela corrente, né? No estator da nossa máquina, tá? Em se tratando de uma máquina trifásica, né? Eu vou ter o campo magnético girante gerado por um sistema de correntes trifásicas, né? Preferencialmente um sistema equilibrado, porque é a única forma da gente garantir, né, que esse campo magnético tenha uma velocidade angular constante e a gente também precisa de um campo magnético gerado no rotor. Esse campo magnético gerado no rotor tem que ser um campo estático, ou seja, sempre com a mesma polaridade. Né? A gente ou gera esse campo através de uma corrente contínua, ou gera esse campo utilizando um ímã permanente. Tá? Nós necessitamos no interior da nossa máquina de dois campos magnéticos. Nós vamos ver que a grandeza envolvida nas equações envolve a grandeza, densidade de fluxo magnético, que normalmente, para abreviar, eu vou estar designando aqui como campo magnético pura e simplesmente, como normalmente a gente fazia menção lá na física. A gente também já
viu quando a gente estava definindo as máquinas de corrente alternada, que o conjugado no eixo da nossa máquina pode ser calculado por essa equação que está em destaque nessa página, tá? Ela deixa bem claro que para eu ter o conjugado no eixo, ou seja, para eu ter uma força mecânica que vai produzir, né, rotação do meu eixo, né, e vai transferir potência para o meu eixo de forma que ele possa acionar uma carga mecânica conectada ao mesmo, eu preciso dos dois campos magnéticos, né? O campo magnético do rotor, que nessa equação, né, está sendo representado pela grandeza densidade de fluxo magnético, né, associada à corrente ou ao ímã que eu tenho no rotor, vai depender também do campo magnético gerado pelas correntes no estator. Na equação, a grandeza que a gente está usando aí é a densidade de fluxo magnético, né, resultante dos campos gerados pelos três enrolamentos trifásicos do estator. Além disso, a gente também tem uma dependência do conjugado com relação ao fator de forma, que é um fator associado à construção, à geometria da nossa máquina, tá? Um outro detalhe é importante da gente destacar aqui. A própria forma de construção de um motor elétrico, que é uma máquina cujo eixo está fixo em mancais, que só permitem movimento de rotação ou num sentido ou no outro. A gente não tem uma liberdade para a rotação da estrutura no centro da nossa máquina. Então, o fato do eixo só poder gerar em dois sentidos, ou horário ou anti-horário, nos permite abrir mão, né, de trabalhar com vetores no cálculo da equação de conjugado induzido para a gente passar a trabalhar com grandezas escalares, tá? Então, a gente, pela própria forma de construção da máquina, vamos trabalhar simplesmente no cálculo de conjugado induzido com os módulos dos campos, ou melhor dizendo, das densidades de fluxo magnético, né, dos campos do rotor e do estator. Além disso, aparece uma outra grandeza nessa equação, que é o ângulo entre os dois vetores densidade de fluxo, o do rotor e do estator. Melhor dizendo, esse beta, né, é o menor ângulo entre esses dois vetores, né? No caso da figura, onde eu coloquei o cursor aí, tá? Bem, é importante a gente olhar essa equação, né? Porque fica bem claro, né, a gente inferir do que depende o conjugado induzido, tá? E como a gente pode, eventualmente, se assim for desejado, a gente efetuar a alteração desse conjugado. A gente já falou, né? Esse conjugado depende, né, do fator de forma, depende dos campos, mas a gente ainda não tinha mencionado esse ângulo beta, que é o ângulo entre os dois vetores, tá? O conjugado induzido depende do seno desse ângulo, tá? Então, dependendo do ângulo em que a gente tiver, ou que a gente tiver, entre a densidade de fluxo do estator e a densidade de fluxo do rotor,
a gente vai ter alteração do conjugado. Um outro detalhe importante é que a gente pode inferir aí que a gente tem um conjugado induzido máximo na nossa estrutura, a partir do momento que a gente considerar como constantes os campos do rotor e do estator, né? Quando esse beta for igual a 90 graus, seno de beta vai ser 1 e, portanto, nós vamos ter a condição de máximo conjugado na estrutura da nossa máquina. Um outro detalhe importante é que a gente sabe que, né, a partir de 90 graus, o seno de beta começa a diminuir, tá? Então, né, a gente sabe que esse ângulo entre esses dois campos tem que estar entre 0 e 90 graus. Jamais pode exceder 90 graus, porque eu sei que a partir de 90 graus o seno começa a diminuir e o conjugado vai acompanhar, porque o conjugado varia linearmente com esse seno de beta, tá? Daqui a pouquinho a gente vai discutir um pouco melhor as implicações desse seno de beta e em que situações ele eventualmente pode mudar, tá? Vocês devem se lembrar que quando a gente trabalhou com geradores, a gente tinha limites para valores desse ângulo, tá? Eu vou tratar disso, só que a gente vai precisar definir ou indicar uma outra equação que é a que normalmente a gente usa no caso de máquinas síncronas, tá? Quando a gente estudou máquinas de corrente alternada, eu também mostrei para vocês que a partir dessa primeira equação, em que eu tinha, né, o conjugado induzido sendo calculado em função de campo do rotor e do estator, a gente podia deduzir uma outra equação em que o conjugado induzido ele passa a ser calculado, tá? Em função do campo magnético do rotor e o campo resultante, que a gente está chamando de B líquido, no interior da nossa máquina, tá? É essa forma que normalmente a gente vai trabalhar, tá? E aí, só para a gente entender por que a gente usa essas equações na forma vermelha, em que a gente tem o campo magnético do rotor e o campo magnético resultante, que a gente está chamando de líquido, e não trabalhamos normalmente com a primeira equação que a gente tinha definido, que envolvia o campo magnético do rotor e do estator, que efetivamente são os dois campos que estão envolvidos aí em todo o processo de operação da nossa máquina. O motivo é muito simples. Olha bem, em se tratando de uma máquina elétrica, obter medições de campo no interior da máquina é muito complexo. E aí, quando a gente estava estudando o gerador síncrono, nós vimos que o campo magnético do rotor, tá? E o campo magnético resultante no interior da nossa máquina apresentam uma relação direta com a fé induzida no enrolamento do estator da máquina e também com a tensão de terminal, a tensão do enrolamento, a tensão de fase do enrolamento de armadura. E a gente sabe que tanto a fé induzida quanto a tensão no enrolamento de armadura, que é a tensão de fase no nosso sistema trifásico, são grandezas que a gente consegue medir facilmente, são grandezas elétricas, tá? É essa correspondência, né, que permite que a gente abandone eventualmente o cálculo usando informações de campo
e passamos a trabalhar com grandezas elétricas, fé induzida, tensão, né, corrente de armadura, né, porque são grandezas que a gente consegue facilmente mensurar, tá? E aí a gente também tem uma alteração no ângulo, né? Em vez de trabalhar lá com o ângulo entre o campo magnético do rotor e do estator, que a gente não consegue obter uma informação fácil, a gente consegue trabalhar com o ângulo interno ou o ângulo conjugado delta, igual a gente já tinha mencionado para geradores, porque esse ângulo é o ângulo entre a fé induzida, né, e a tensão de fase de armadura da nossa máquina, tá? Então, normalmente, a equação que a gente utiliza, né, quando a gente vai calcular o conjugado induzido usando informações de campo magnético, é essa última equação nessa página, tá? A gente perde um pouco aquela informação de dependência do conjugado induzido do campo gerado pelas correntes no estator, mas a gente ganha uma facilidade algébrica e uma facilidade prática para a gente fazer o cálculo desse conjugado, tá? Um outro detalhe importante para nós que tem que ser destacado e que eu acho que eu já tinha repassado para vocês. Em essência, tá? Um motor e um gerador síncronos são a mesma máquina, tem uma estrutura similar, né? O que vai diferenciar essa estrutura, pelo menos, né, numa configuração básica, né, é simplesmente as entradas e que tipo de alimentações eu vou ter na minha estrutura, tá? Por ter, né, um comportamento e por serem essencialmente a mesma estrutura, a gente vai poder usar os mesmos conceitos e procedimentos que a gente viu quando a gente estudou o gerador para o nosso estudo de motor elétrico. E aí, quando eu digo usar as mesmas ferramentas, né, eu estou dizendo também usar o mesmo modelo, né? E aí a gente só vai ter uma diferença básica entre o modelo de um motor síncrono e o modelo de um gerador síncrono, que é o sentido da corrente elétrica que a gente vai usar no circuito equivalente, tá? Um motor elétrico, tá? Ele vai absorver potência elétrica, tá? Então é por isso que a corrente no enrolamento de armadura, numa das fases lá, né, no enrolamento de armadura, ela está entrando no circuito. Vocês devem se lembrar que quando a gente trabalhou com o gerador, né, como o gerador fornece energia, o sentido da corrente era em direção ao terminal, tá? Então, essa inversão no sentido da corrente vai produzir apenas uma troca de sinais nas duas equações, tá? Então, o único cuidado que eu tenho que ter ao tratar um modelo de motor e gerador, o sentido da corrente ele é importante porque é esse sentido que vai definir, né, a forma, né, e mais especificamente os sinais que a gente tem nas equações que nós vamos obter, né? E aí o que a gente vai ter, né? A fé induzida, né, em cada um dos enrolamentos trifásicos da nossa máquina vai ser o quê? Né? A tensão que a gente
tem disponível na alimentação do nosso motor, menos as quedas de potencial elétrico, né, na reatância síncrona e na resistência de armadura. A gente precisa lembrar, né, que nós estamos falando de uma máquina trifásica, então, em tese, nós temos 3 enrolamentos, tá? Mas, conforme a gente já havia mencionado, se eu tiver a garantia que eu tenho um sistema trifásico equilibrado alimentando a minha máquina, efetivamente o que eu vou ter é a possibilidade de estudar apenas uma das fases e os resultados que eu obtiver aqui eu posso expandir para as outras fases da minha máquina. Uma breve lembrete aí com relação a geradores que vai ser importante na continuidade do que a gente vai falar, né? E também para a gente destacar algumas diferenças que a gente tem no posicionamento dos campos de quando eu estiver tratando com um gerador e quando eu estiver tratando com um motor elétrico. Vamos só lembrar, né? Quando a gente tem um gerador, né? Eu vou usar uma fonte mecânica para produzir a rotação do eixo em que nele eu tenho um campo magnético sendo gerado ou por um ímã permanente ou por corrente elétrica, tá? Então, o que acontece? Num gerador, o meu eixo vai fazer girar um campo magnético, tá? E esse campo magnético vai induzir nos enrolamentos do estator, né, uma corrente elétrica ou uma FEM induzida, tá? Dependendo se eu tiver ou não carga conectada no meu gerador, tá? Primeira coisa importante, diz respeito ao posicionamento dos vetores de campo do rotor e do campo do estator. Como é a passagem do rotor que produz o efeito de corrente no estator, que por consequência gera o campo magnético do estator, então o que eu tenho? Se eu estou analisando, né, um gerador, então eu sempre vou ter o campo magnético do rotor e atrasado eu vou ter o campo magnético do estator, porque esse campo vai estar sendo gerado depois, tá? Então, por exemplo, se eu assumir que esse diagrama, né, de vetores aí, do lado direito em cima na figura, é o campo, né, é um gerador, então o sentido de rotação desse eixo obrigatoriamente tem que ser o sentido anti-horário, tá? Porque primeiro vai passar o campo do rotor para depois eu ter o pico máximo lá do campo do estator. O estator está sendo gerado, ele vai vir depois, tá? E isso também vai ter impacto no diagrama fasorial, porque a gente sabe que a fé induzida, né, sempre vai estar em fase, né, com o campo magnético do rotor, né? A tensão de fase de armadura da nossa máquina sempre vai estar em fase com o pico máximo de campo resultante, o campo magnético líquido da nossa máquina, né? E a corrente no enrolamento de armadura vai ter o seu pico sempre 90 graus adiantado
em relação ao valor máximo pico do campo magnético do estator, tá? Então, a primeira observação importante é a sequência de vetores que a gente vai ter na nossa máquina e, por consequência, como os fasores vão se apresentar quando a gente estiver trabalhando com as grandezas elétricas. Um outro detalhe importante que a gente já tinha mencionado é que sempre numa máquina elétrica operando como gerador, tá? O conjugado induzido sempre vai atuar contrário ao movimento, né? É porque o sistema elétrico ele é uma carga para rotação mecânica da nossa máquina, tá? Então a gente sempre vai ter o conjugado induzido atuando contrário ao movimento. Por isso que em algumas bibliografias a gente acaba tratando esse conjugado como um contraconjugado. Ele vai atuar contrário à rotação mecânica da nossa máquina. Bem, com base nisso, vamos agora pegar um motor elétrico. Bem, no caso do motor elétrico, a gente tem um processo um pouco diferente, né? Para que a gente tenha a configuração de vetores de campo compatível com o modelo que a gente definiu, né? A gente vai ter uma inversão, né? Com relação, entre aspas, o que vem primeiro, o campo magnético do rotor ou do estator, tá? Quando a gente fala de motor elétrico, a gente está alimentando o estator e o rotor acompanha o estator. A gente já mencionou isso antes. Então, o que significa? Toda vez que eu pego um diagrama de um motor, tá? Eu vou ter o campo magnético do rotor atrasado, seguindo o campo magnético do estator, tá? Então, para que esse diagrama, né, que está aí do lado direito no slide, seja de um motor elétrico, obrigatoriamente o sentido de rotação tem que ser o indicado aí. A rotação é no sentido anti-horário. Primeiro passa o campo associado, ou vetor associado ao campo magnético do estator. Depois vai passar o campo magnético associado ao rotor, tá? Isso é importante porque é isso que vai compatibilizar o nosso diagrama, né, de vetores de campo com os fasores que a gente vai obter pelo modelo de motor elétrico síncrono que nós temos, tá? Então, toda vez que a gente pegar, né, um diagrama fasorial de um motor, né, a gente vai conseguir imaginar, né, usando como referência os fasores de tensão e fé induzida, qual a posição espacial em um dado momento, né, dos vetores campo magnético resultante, campo magnético do rotor. Lembrando que sempre quando eu tenho o pico, né, do campo magnético resultante na minha máquina, eu vou ter o pico de tensão de terminal naquela posição, né, de enrolamento lá no diâmetro, né, no perímetro do meu estator. E o campo magnético do rotor máximo sempre vai estar, né, em sincronismo com a posição em que eu tenho a máxima fé induzida na minha máquina.
Um outro detalhe que nós vamos usar para simplificar as nossas análises na sequência. Vejam bem, normalmente, tá, a gente utiliza um motor elétrico ligado a um barramento infinito, tá? A gente faz a conexão do nosso motor elétrico na rede elétrica que está sendo originada do Sistema Interligado Nacional, que é um barramento infinito, tá? E isso tem algumas implicações importantes para nós, né? A partir do momento que eu considero, né, que o sistema que alimenta o meu motor é um barramento infinito, a gente sabe que duas grandezas não vão variar: a tensão de terminal da nossa máquina, tá? E a frequência do sinal elétrico sendo injetado, né, no estator da minha máquina. Então, a implicação disso é que, se eu assumir que a frequência elétrica na alimentação do meu motor não varia, a rotação do meu motor não vai variar, independente da carga que eu tiver conectado ao meu motor, tá? A única possibilidade para eu ter variação de velocidade no motor síncrono, a gente já tinha falado. A primeira era eu modificar o número de polos. A segunda é eu modificar a frequência do sinal elétrico da alimentação, tá? Então, né, se eu assumir que a minha máquina está ligada num barramento infinito, a velocidade não vai variar, tá? Esse é um primeiro ponto importante e é uma característica que às vezes é o que a gente deseja, né? A gente quer que o motor elétrico não apresente uma velocidade variável, né? O ideal para a maior parte das aplicações é, uma vez que eu tenha ajustado uma rotação de trabalho, aquela velocidade ajustada não vai se modificar. Uma consequência importante, né, para nós, né, é que se a gente pegar a regulação de velocidade de um motor síncrono, essa regulação de velocidade vai ser nula. Por quê? Estando a vazio e estando a plena carga, a velocidade nesse motor vai ser a mesma. De novo, considerando que eu estou alimentando a minha máquina por um barramento infinito, tá? Então, né, a gente, né, pegando as equações que a gente já tinha visto para cálculo de conjugado induzido, né, a gente tem uma relação muito específica, tá? Na definição do que pode ou não provocar variação no conjugado induzido, né? Se a gente pegar a segunda equação aí para cálculo de conjugado induzido, se a gente assumir que a tensão não vai variar e que a velocidade não varia, né? Assumindo que a reatância síncrona também é uma constante, a possibilidade de eu modificar o conjugado induzido na minha máquina ou é alterando a fé induzida ou é modificando o ângulo delta, o ângulo interno, o ângulo de conjugado, né? Outro detalhe importante é que para uma dada FEM, né, eu sempre vou ter, né, quando o ângulo delta for de 90 graus, né, a condição de máximo conjugado. O que a gente falou para gerador continua válido para motor síncrono, tá? Normalmente,
tá? Os motores síncronos têm esse ângulo delta, né? Quando eles estão operando na sua capacidade nominal entre 20 e 30 graus, tá? Isso significa, né, que ele está trabalhando com um conjugado que é em torno aí de 3 vezes menor do que eventualmente ele poderia trabalhar, tá? A gente tem uma boa margem de segurança. Muito bem. O que vai acontecer? Se eu tiver um motor síncrono, tá? Toda vez, né, que eu coloco, né, uma carga, né, conectada a esse eixo, o que vai me garantir, né, é que essa carga seja mantida, né, ou suportada, vai ser o valor desse conjugado induzido, tá? E aí, o que vai acontecer? Tá? Se eu aumentar demais essa carga, vai chegar uma hora em que eu não vou conseguir na minha máquina gerar o conjugado induzido necessário para o suporte dessa carga, né? Ao fazer isso, eu vou começar a perder o sincronismo entre a frequência do sinal elétrico e a frequência de rotação mecânica da minha máquina. Em última instância, eu vou ter uma falta de sincronismo entre o campo magnético do estator e o campo magnético do rotor. Isso significa que o rotor não vai conseguir acompanhar o estator e aí a gente vai ter o campo do estator, por ter uma velocidade maior, ultrapassando o campo magnético do rotor ao longo da operação, né? Esse processo, né, de perda de sincronismo entre os dois campos vai começar a causar que em determinados momentos a gente vai ter conjugado no eixo do motor em sentido contrário à rotação da máquina. Com isso, nós vamos ter grande variação de conjugado, às vezes até inversão no sentido do conjugado, e a consequência disso é muita vibração na máquina, tá? Eventualmente, se eu tiver uma carga, né, muito acima do conjugado máximo que eu posso ter, eu vou ter o meu eixo parando e todas as consequências com relação à corrente na armadura da minha máquina. E a consequência mais conhecida é a danificação do enrolamento de armadura. A gente vai precisar entender isso um pouquinho melhor. Então, antes da gente começar a trabalhar, eu só vou voltar aquela equação para cálculo do conjugado, né? A gente sabe que tem um máximo conjugado na nossa máquina. O conjugado máximo depende da fé induzida e a gente sabe que da fé induzida está relacionada com o fluxo na máquina, tá? O fluxo na máquina está associado com a corrente de campo, tá? Então, o que acontece? Se eu coloco a minha máquina para trabalhar com uma corrente de campo maior, eu vou ter um fluxo maior e uma fé maior, né? Em última instância, quanto maior a corrente de campo, maior vai ser o conjugado máximo suportado pelo meu motor, tá? Então, aumento na corrente de campo, em última instância, vai aumentar o limite de estabilidade do meu motor síncrono, tá? É óbvio que
eu tenho limites para isso, né? A gente sabe que quando a máquina é construída, né, a especificação dos condutores do enrolamento de campo, ela é feita com base numa definição de máxima corrente, tá? Então, na prática, eu não tenho uma liberdade, né, de mexer nessa corrente de campo muito larga, digamos assim, né? A gente também tem algumas consequências com relação ao comportamento da nossa máquina, que nós vamos discriminar mais à frente, tá? Mas um ponto que precisa ser destacado e é o motivo pelo qual essa informação está nessa transparência aí, né? E aí eu vou voltar a falar, né? Existe, tá, uma relação entre o máximo conjugado e a corrente de campo. Quanto maior a corrente de campo, maior vai ser o máximo conjugado, o limite de estabilidade do meu motor síncrono. Então, vamos definir algumas condições para a gente fazer algumas considerações na sequência. Bem, veja o seguinte, a gente sabe que o conjugado depende da fé induzida. A gente já trabalhou várias vezes que para o cálculo da fé induzida eu dependo do fator de forma, dependo do fluxo e dependo da velocidade. Tá? Se eu assumir que eu estou conectando a minha máquina a um barramento infinito, né, a velocidade vai estar amarrada à frequência do sistema. Se eu supor que o meu sistema é um barramento infinito, o que vai acontecer é que a frequência do sinal elétrico nesse barramento não vai variar e, portanto, a velocidade mecânica de rotação do eixo da minha máquina também não varia. Então, a minha fé depende do fluxo e o fluxo depende da corrente elétrica de campo, tá? Então, o que eu vou supor a partir de agora? Que eu ajustei a minha corrente de campo e não vou mexer nela, tá? Ao fazer isso, eu estou querendo dizer que eu vou considerar a partir de agora que a fé induzida ela é constante. Não vou mexer na fé induzida, tá? Então, o que acontece, tá? A fé induzida não depende da carga, tá? Então, se eu modificar a carga, né, mecânica que eu estou conectando ao eixo do meu motor, não estarei alterando a fé induzida, né? A gente já conversou, né? Na prática, isso pode não ser totalmente verdadeiro, principalmente em máquinas, né, com eficiência menor, mas vamos assumir essa condição para simplificar o comportamento da nossa máquina e de forma que a gente consiga entender algumas coisas importantes, principalmente com relação àquele ângulo de conjugado, aquele ângulo delta. Então, vamos assumir o seguinte, tá? Eu vou pular para o próximo slide. Vamos assumir que a nossa máquina, que o nosso motor síncrono está operando, tá? Ele tem uma rotação no sentido anti-horário, tá? Conectado ao eixo, eu tenho alguma carga e aí eu congelei, né, o movimento da minha máquina num dado instante de tempo e esse né, a posição, né, dos valores máximos de
campo de estator, rotor e líquido resultante na minha máquina, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar e aumentar a carga sobre o rotor da minha máquina, o que vai acontecer? Eu tenho a minha máquina girando nessa situação de campo, tá? E eu vou e aumento a carga, tá? Ao aumentar a carga, eu vou produzir um desequilíbrio nos conjugados do eixo, tá? Enquanto a minha máquina estava movimentando, né, antes, eu tinha já uma condição em regime permanente, o conjugado induzido contrabalança o conjugado da carga e por isso a minha máquina consegue girar a velocidade constante. Na hora que eu aumento a carga, o meu rotor vai exigir um maior conjugado que instantaneamente não está sendo disponibilizado para a minha máquina. Então, o rotor tende a perder a aceleração, tá? Ao perder a aceleração, o que vai acontecer? O campo magnético do estator, né, que é o azul aí nessa figura, ele depende do sinal elétrico no estator. Ele não tem nada a ver com a carga, ele tem a ver com a alimentação elétrica. O campo magnético do rotor, não, ele vai girar na rotação da minha máquina. Então, se eu aumentar a carga, o que vai acontecer é que o meu rotor vai momentaneamente diminuir a velocidade. Ao diminuir a velocidade, o ângulo delta vai aumentar, tá? Porque, né, eu vou ter uma nova situação em que o rotor teve um atraso e efetivamente eu tenho um aumento de ângulo entre o campo magnético do estator e do rotor na minha máquina. E aí, o que a gente pode ver? Lá na equação, né, quando o ângulo delta aumenta, o seno de delta aumenta. Olha bem, eu não mexi no módulo do campo do rotor, eu não mexi no campo magnético líquido, não mexi no fator de forma. A única coisa que variou na equação foi o seno de delta. Como delta aumentou, seno de delta aumentou. Com isso, o conjugado induzido vai aumentar. Então, na hora que eu conectei a carga, o que vai acontecer? O rotor vai atrasar, né? Eu vou ter um transitório aí até o momento em que o ângulo entre o campo magnético do rotor e o campo magnético líquido nessa situação tenha um valor tal que o seno de delta acabe gerando ou permitindo que seja gerado um conjugado induzido suficiente para suportar essa nova condição de carga, tá? A mesma coisa vai acontecer na equação de baixo. Não mexi na tensão de terminal, não mexi na FEM, tá? Não mexi na velocidade, a reatância síncrona continua constante, então o conjugado induzido depende apenas do seno de delta. Por isso que esse delta é chamado de ângulo de conjugado, tá? Se a gente olha para o diagrama fasorial de tensão, né, na nossa máquina, o que acontece? Quando eu pego a equação e esse diagrama fasorial, ele está desprezando a resistência de armadura. O Vφ, o fasor continua o mesmo, tá? O EA continua o mesmo. Lembrem-se que o delta é o ângulo entre o Vφ e o EA, a fé induzida. Na hora que o ângulo delta aumenta, né, aumenta o ângulo entre o Vφ e o EA. Tá? Então, eu tinha a máquina operando com uma dada fé induzida ou um dado diagrama com o meu sistema elétrico fornecendo uma dada potência para suprir uma dada demanda de carga, tá? Efetivamente, o que acontece?
quando eu coloco a carga, o ângulo delta aumenta, né? Não estou mexendo na FEM, então ela vai deslizar sobre uma circunferência de raio fixo, né? E o que efetivamente vai aumentar na minha máquina vai ser a corrente de armadura, né? Fica claro também que o ângulo entre a corrente de armadura e a tensão também vai variar. Então, o aumento de carga provoca modificação de fator de potência na nossa máquina, considerando que mudei a carga, mas mantive o meu motor sendo alimentado por um barramento infinito e mantive a FEM induzida constante. Não fiz nenhum ajuste na FEM. Se eu aumentar mais a carga, o ângulo delta vai aumentando e aí a gente vai tendo sequências de ajuste do ângulo delta. O oposto também vai acontecer, né? Se eu retirar a carga do eixo, né, o meu rotor vai estar sob efeito de um conjugado maior, ele tende a acelerar, o ângulo delta vai diminuir, na hora que o ângulo delta diminui, o conjugado induzido diminui. Então, qualquer modificação, né, de carga vai produzir aumento ou diminuição de velocidade de rotação, pelo menos momentaneamente, no nosso motor, até que o equilíbrio de conjugado seja atingido. Uma vez que a minha máquina tenha assumido, né, essa estabilidade no conjugado, ela vai continuar girando na velocidade síncrona, que está sendo ditada pela frequência elétrica do barramento infinito, né? E aí a gente tem o limite, né? Que é o ângulo delta igual a 90 graus. A partir do momento, né, que eu aumento tanto a carga a ponto do ângulo delta exceder 90 graus, a partir do momento que o delta excede 90 graus, em vez do conjugado induzido aumentar, ele vai diminuir. E aí eu não vou mais conseguir suportar essa carga no meu motor, né? O meu rotor ele vai perder velocidade, né? Eu vou perder o sincronismo entre o rotor, né? Entre o campo do rotor e o campo do estator. O campo do estator ele vai girar com uma velocidade maior. Quando ele estiver se aproximando do rotor, nós vamos ter inversão do conjugado na nossa máquina. Então, o que era ruim acaba ficando pior ainda, porque enquanto o ângulo delta está aumentando, o conjugado ainda está atuando no sentido do movimento. Mas a partir do momento, né, que o nosso ângulo delta ele provoca uma inversão, ou seja, quando o nosso estator começa a se aproximar do rotor, nós temos uma inversão de conjugado, e aí, ora o conjugado está atuando no sentido do movimento, ora está atuando o contrário. A nossa máquina vai ficar vibrando e essa vibração é desastrosa, tá? Tanto a nível dos componentes elétricos, por conta da corrente que nós vamos ter circulando na máquina, quanto para a parte mecânica, né? Os mancais, a estrutura que está suportando o eixo na nossa máquina. Então, o que a gente tem, né, no motor síncrono, toda vez que a gente tem uma variação de carga, efetivamente a gente tem um aumento do ângulo delta, uma variação de corrente, né? E aí, assumindo que a gente tem o motor sendo alimentado, né, por um barramento infinito, a tensão de terminal não vai variar, né? Se eu não mexer na corrente de campo, a FEM induzida também não varia, né?
E aí a única coisa que vai variar na nossa máquina é o ângulo delta e a corrente de armadura. Tá? Quanto maior a corrente de armadura, maior potência a gente vai conseguir entregar. A gente tem o limite de estabilidade, que é o limite do ângulo delta igual a 90 graus. Como é uma condição muito crítica, normalmente, em condições nominais, todas as máquinas síncronas operam com esse ângulo delta, conforme eu já falei, com valores aí em condições nominais entre 20 e 30 graus. Só para ficar bem claro o que eu acabo de falar, vamos reprisar devagarzinho a sequência de ocorrências que a gente tem na nossa máquina, assumindo que a gente tem uma variação de carga. Eu tomei aqui uma dada condição de operação do motor síncrono, tá? Em que ele está operando, acionando, entregando potência mecânica para uma carga. A gente pode ver que eu estou supondo aqui que inicialmente, como a corrente está adiantada em relação à tensão, o nosso motor síncrono está operando no sistema com características capacitivas. Lembrando também que esse meu motor está sendo alimentado por um barramento infinito e por conta disso a tensão Vφ, a tensão no enrolamento de armadura, a tensão de fase, não vai se modificar porque o barramento infinito vai segurar essa tensão nesse valor, né? E a gente considera que o barramento infinito tem energia suficiente para impor essa referência tanto para a tensão quanto para a frequência em todo o sistema. O outro detalhe importante, a gente vai considerar ainda, né, que a fé induzida não vai se modificar. Não estou mexendo na corrente de campo, o barramento infinito está segurando a velocidade mecânica do eixo da nossa máquina, portanto, a fé induzida ela não se modifica. Eu voltei a colocar aqui o circuito elétrico, né, o modelo do circuito elétrico para o barramento de armadura de uma das fases. Tá? A gente sabe que a equação dessa malha vai ser essa que está expressa aqui, ou seja, a tensão Vφ no nosso diagrama fasorial vai ser igual à soma da fé induzida, o fasor é A vermelho, mais a queda de potencial elétrico na reatância síncrona. A gente está supondo que a resistência de armadura é desprezível, única e exclusivamente para simplificar o diagrama fasorial aqui e ficar mais fácil a gente enxergar as modificações. Então, outro detalhe importante, né, que eu já estava esquecendo de dizer, é o motivo pelo qual eu desenhei esse arco de circunferência. Como eu estou supondo, né, que a minha fé induzida não vai poder se modificar, né, qualquer modificação na operação do motor, né, por exemplo, em que eu tenha uma variação do ângulo delta, esse fasor EA vai ter que deslizar sobre esse arco de circunferência. Então, esse arco está aí no nosso desenho apenas para uma referência do lugar geométrico que a extremidade do EA, havendo alguma modificação na carga, vai poder ocupar.
só para relembrar, né, o que a gente já havia mencionado, né? Os fasores de tensão, eles têm um sincronismo, né, com os vetores de campo magnético na nossa máquina, né? Quando eu falo em sincronismo, eu estou dizendo que a posição em que eu tenho a minha tensão, por exemplo, de fase no seu valor máximo, vai coincidir num dado instante de tempo aonde eu tenho a minha densidade de fluxo magnética máxima lá no perímetro do entreferro da minha máquina, no perímetro, né, no interior da minha máquina. A gente tem que lembrar, né, que a fé induzida tem uma coincidência com o rotor, né, e a densidade de fluxo magnética gerada para a corrente IA vai estar adiantada em 90 graus com relação à corrente. Bem, a gente viu que toda vez que a gente tem um aumento de carga, o que vai ocorrer é que o rotor vai perder velocidade, tá? Isso quer dizer que o nosso BR vai apresentar um deslocamento no nosso desenho para baixo. Havendo o deslocamento do BR, né, do vetor densidade de fluxo magnético para baixo, o EA vai acompanhar. É exatamente isso que nós temos aqui na nossa figura, né? Houve uma diminuição de velocidade do rotor, o campo magnético, né, está sendo gerado, né, ou por um ímã ou por uma corrente no rotor, rotor perdeu velocidade, ele vai começar a atrasar, o EA vai acompanhar esse vetor associado aí ao campo magnético gerado no rotor. O que a gente sabe é o que? O VFI não pode mudar porque o barramento infinito vai segurar essa tensão no seu valor. Isso quer dizer que o campo magnético líquido da nossa máquina, o campo magnético resultante, ele vai ter que ficar exatamente nessa posição, tá? A sintonia entre o campo resultante e o VFI vai estar sendo definido pelo barramento infinito. Então, a gente sabe pelo circuito elétrico da armadura que o VFI não se modificou, tá? A gente tem uma mudança no vetor EA, então obrigatoriamente a gente vai ter o termo associado, né? A reatância síncrona, ou seja, a queda de potencial que a gente tem na reatância síncrona, vai ter que se modificar, tá? Essa modificação vai ocorrer por conta da variação da corrente no circuito de armadura, né? É de se esperar, porque se a carga aumentou, a gente vai precisar de mais energia para manter o rotor girando na velocidade síncrona, mais energia, corrente elétrica deve se modificar. E aí a gente tem um novo estado do nosso circuito. A corrente aumentou, né? Pela equação do circuito de armadura, a gente tem que ter o EA mais a queda na reatância síncrona igual ao VFI, né? Essa condição nos impõe uma nova corrente com um novo ângulo de fator de potência diferente do que a gente tinha antes. Como houve modificação da corrente no enrolamento de armadura,
a gente também vai ter alguma modificação no campo magnético gerado por essa corrente, tá? É, a gente pode ver que o campo magnético líquido, tá? Ele vai continuar tendo a mesma orientação, porque o barramento infinito vai acabar impondo essa situação, porém ele pode apresentar uma variação no seu módulo, né? Compatível com os valores dos campos, principalmente o campo magnético do estator na nossa máquina. Se a gente tiver uma máquina de alto rendimento, em que a reação de armadura ela é praticamente cancelada, então o campo magnético líquido ele vai manter, né, a mesma orientação, né, ou seja, uma velocidade compatível com a velocidade síncrona da máquina e vai também manter o seu módulo praticamente inalterado. O ângulo delta aumentou, a gente sabe que quando o ângulo delta aumenta, a gente vai ter um aumento do conjugado induzido, então vai chegar uma hora que o conjugado induzido na nossa máquina vai neutralizar o conjugado da carga. E aí a nossa máquina vai voltar a girar na velocidade síncrona, porém agora com um ângulo delta maior. Se a gente voltar a aumentar a carga, né, o que vai acontecer? De novo, nós vamos passar por um novo transitório, né? O rotor vai tender a se atrasar, atrasando o ângulo delta aumenta, o ângulo delta aumentando, o conjugado induzido vai aumentar, nós vamos ter aumento de corrente no circuito de armadura, e aí a gente vai encontrar uma nova situação de equilíbrio para o nosso sistema. Tá? A nossa máquina agora volta para a velocidade síncrona com uma nova corrente de armadura, né? Um ângulo delta diferente, né? E isso vai ocorrer toda vez que a gente tiver uma variação na carga. Se a nossa carga diminuir, o que vai acontecer é que o rotor, como conjugado induzido, vai se tornar momentaneamente maior do que o conjugado de carga, o rotor tende a acelerar. Na hora que o rotor tende a acelerar, o ângulo delta tende a diminuir, diminuindo o ângulo delta, o conjugado induzido vai diminuir. Então, novamente, a máquina vai acabar voltando, depois de um período transitório, para a velocidade síncrona e vai continuar nessa condição até que haja alguma variação de carga novamente. Outro detalhe que a gente tem que lembrar é que toda vez que a gente simulou aqui a variação de carga, né, além do ângulo delta, a gente também teve uma variação do ângulo associado ao fator de potência, ou seja, o ângulo entre a corrente de armadura e a tensão de terminal no circuito de armadura. Tá? Então, a gente pode ver que quanto maior a carga que a gente tiver no nosso motor, muito mais provavelmente o nosso motor vai operar com características mais indutivas. Tá? Cargas menores podem, inclusive, propiciar que o nosso motor, né, possa eventualmente trabalhar com características capacitivas. Nessa tela, o que a gente tem é o resumo de tudo que a gente falou, com as equações, né?
Aqui o único detalhe é que a gente está com a equação em que a gente está considerando a resistência de armadura, embora no diagrama fasorial a gente não tem a reação de armadura sendo considerada. Tá? Eu volto a frisar isso porque, né, com base na análise, né, da operação da nossa máquina, desconsiderando a resistência de armadura, que a gente obteve a equação que nos permite calcular o conjugado induzido na nossa máquina. Aqui a gente tem todo o resumo que eu falei até esse momento, assumindo que o motor está sendo alimentado por um barramento infinito e a gente não está promovendo nenhum ajuste na nossa máquina capaz de modificar a fé induzida. Né? O que a gente pode ver é que toda vez que a gente tem um aumento de carga, a gente vai ter um aumento no ângulo delta, o nosso motor vai conseguir entregar mais potência no seu eixo, tá? E aí o que vai acontecer é que esse ângulo delta pode ir aumentando até o limite de 90 graus. Tá? Uma vez que o limite de 90 graus seja atingido, se houver qualquer aumento na carga, a gente vai ter o ângulo delta maior que 90 graus, né? A partir de 90 graus, né, o seno do ângulo começa a diminuir, né? Ou seja, o seno de um ângulo vai aumentando quando esse ângulo aumenta de 0 até 90 graus, mas a partir de 90 graus nós temos uma diminuição do seno. Havendo a diminuição do seno, o conjugado diminui. Né? E aí, volto a repassar. Né? Se o conjugado diminuir, a carga aumentou, a gente não vai conseguir suprir a demanda de conjugado solicitada pela carga. A gente vai perder a sincronia entre o campo magnético do estator e o campo magnético do rotor. O rotor vai ficando para trás e aí a gente vai ter o campo magnético do estator com uma velocidade maior, ele vai começar a ultrapassar o campo do rotor. Né? Durante esse período, né, em que a gente tem o campo magnético do rotor se afastando do estator, né? Em alguns momentos a gente pode ter o conjugado sendo aplicado ou invertendo de sentido, e aí a nossa máquina vai começar a apresentar vibração e, eventualmente, se a carga tiver um aumento considerável, a gente vai acabar tendo a nossa máquina interrompendo o movimento e com muita vibração por conta das inversões de conjugado, toda vez que a gente tiver determinados deslocamentos relativos entre o campo magnético do rotor e do estator, que estarão com velocidades diferentes. Tá? Um outro detalhe importante que a gente pode ver por esse desenho é que, dependendo, né, da potência solicitada pela carga, nós vamos ter ângulos entre tensão e corrente diferentes, né? E aí, em determinadas situações de carga, a gente pode ter o nosso motor operando com características capacitivas,
ou até mesmo características indutivas, tá? Isso é importante porque nós vamos ver que abre a possibilidade de que a gente consiga efetuar ajustes no nosso motor síncrono e ele pode ser usado, por exemplo, para correção de fator de potência. O comportamento do motor síncrono com relação ao fator de potência, eu vou deixar para uma próxima aula na sequência. Nessa aula nós vamos ver como que a gente pode obter algum controle com relação ao comportamento do motor síncrono com relação a fator de potência, né? E a gente vai ver também algumas ponderações com relação ao controle de partida do motor síncrono. No momento, muito obrigado. Eu vou encerrar essa aula por aqui.